E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma parte da história do Bai. Todas as outras partes estão aí na descrição do vídeo. A história de hoje continua com o Bai disfarçado de Yi Zhang. Ele estava em um navio de guerra voador indo para o fluxo espiritual em busca da paz. A June faz um breve discurso lembrando a eles das suas missões, mas o Bai não consegue entender por que ela estava olhando tanto para ele. Então, o patriarca da família Song chegou e o Bai fica maravilhado com a sua energia poderosa e selvagem. O terror que ele coloca nas pessoas pode ser facilmente sentido, e ele ainda é mais assustador do que o mestre Wu Ji. A sua jornada continua e o Bai fica sentindo que ele poderia ser reconhecido pelos seus amigos em casa, mesmo que ele esteja disfarçado. Usando o mestre adivinho, ele grita como as pessoas como ele serão colocadas no seu lugar eventualmente. O Yi Zhang acredita como o adivinho é apenas uma farsa e explica que percebeu tudo, enquanto zoa ele. Além disso, o Bai aponta como ele poderia aniquilar ele instantaneamente com muito pouco esforço, e os dois são enviados para pararem com isso pela June. Ela quer que o Bai se sente ao lado dela e ele elogia sua boa aparência. A June afirma que não vai se apaixonar pelo seu charme e sua conversa é interrompida quando eles escutam que entraram no território do setor de fluxo espiritual. Quando eles estavam nas casas de Lucian, o Bai se lembra das batalhas que ele travou ali. O patriarca fica surpreso ao ver que os navios do setor vieram escoltar eles. O Yi Zhang fica com um sorriso no rosto quando vê seu mestre Li, mas ele obviamente não tem ideia de que era o Bai ali. A Huan também assiste de perto, mas ela parece saber instantaneamente quem o Yi Zhang era. E o Bai consegue ter uma sensação estranha disso. Nesse momento, os navios do setor de corrente sanguínea estavam sendo colocados na água, mas o patriarca mostra o quão poderoso ele é, impedindo que isso aconteça, e ele acalma as ondas. Dessa maneira, uma conversa entre eles começou. O setor espiritual foi encarregado de cumprimentar seus convidados, e eles trocam elogios com a June falando que eles eram capazes de produzir discípulos escolhidos inigualáveis, mas o Zhang e outros discípulos não gostam das suas histórias sobre o uso que se espalharam sobre o setor espiritual, como ele também é conhecido como demônio. O Bai pensa em como a Mai era adorável, mas ele ainda estava no seu disfarce, tem que ficar tranquilo. O Zhang fica com um pouco de medo com o olhar do Yi Zhang, porque sabe o quanto ele é perigoso, mas o Bai tenta dar um sorriso para acalmar os nervos, mas ele percebe que seu disfarce era bom demais para isso. A June continua o seu elogio e pede para ver o lendário mestre Bai, porque os seus discípulos admiram muito ele, mas eles explicam que não pode porque atualmente o Bai estava em reclusão, e na verdade o Bai fica pensando em como ele estava na frente deles. A June se contenta em apenas ir ver onde ele morava e eles irão mais para dentro do setor espiritual. A June elogia a bela paisagem que eles têm, e a Su torna as coisas um pouco mais interessantes porque ela sabe que eles trouxeram um mestre da dedução com eles e manda o adivinho deduzir a localização da casa do Bai, e ele diz que vai chamá-lo. Ele se prepara para mostrar as suas habilidades humildes, e ele usa as suas artes de adivinhação celestial para enviar uma borboleta, e usando uma surpresa, ele vê que é capaz de determinar a localização da casa, confiando em um item estranho. Infelizmente, pro adivinho, há uma matriz extremamente poderosa bloqueando seu caminho, e se ele continuar, sofrerá uma reação negativa. Ele sabe que precisa inventar algo rápido e explica que determinou a localização aproximada, mas gostaria que o Yi Zhang fizesse o resto. Ele diz que eles deveriam subestimar um pouco Yi Zhang, e o adivinho lembra como Yi Zhang disse no navio que ele percebe tudo e tem certeza que ele pode facilmente calcular a localização da casa do Bai. O Bai percebe como o adivinho era inteligente para tentar humilhar ele na frente de todos, mas infelizmente pro adivinho, ele sabe onde fica sua própria casa. O Yi Zhang planeja tirar vantagem disso e pergunta o que ele receberá por deduzir a localização da casa do Bai. O adivinho afirma que ele se curvará diante ao Bai. Então ele pede que ele comece, já que ele estava tão confiante. O adivinho espera com entusiasmo que ele fale. Assim que o Bai começa com seu ato, o show é extremamente rápido porque o Yi Zhang explica que ele já tem uma localização. O Yi Zhang leva todos para sua casa destruída, mas o adivinho se recusa a acreditar, já que o Yi Zhang não fez nada de especial e assume que ele estava apenas tentando adivinhar. No entanto, a Sue revela que o Yi Zhang estava certo,
e ele pede a sua recompensa. O adivinho se recusa a acreditar que o Izeng realmente tem a mesma habilidade que ele e o desafia na habilidade de dedução de itens. O adivinho puxa um caldeirão dos escombros e determina que a destruição foi devido ao refinamento de uma pílula, mas uma força vital permanece perto dele. O Izeng se lembra exatamente do que aconteceu lá e finge deduzir que o coelho que repete apareceu naquele dia. O adivinho acredita que ele estava apenas tentando adivinhar aleatoriamente, mas ele é mais uma vez aprovado. Os dois percorreram todo o setor de fluxo espiritual e o Izeng se lembra de tudo no seu passado, fazendo parecer que ele é muito melhor na arte de dedução do que o adivinho. Ele fica maravilhado com tudo que o Izeng estava deduzindo, como até mesmo a planta e a competição que ele estava tendo. O adivinho estava confiante de que o Izeng não será capaz de enganar na próxima vez, e ele também afirma que mudará o nome da sua família se ele deduzir quem é a estátua sem cabeça. O Izeng afirma que é óbvio, pois é um local extremamente especial, então a pessoa deve ter um status influente e deu a sua vida pelo setor. O Izeng afirma que, mesmo que ele odeie essa pessoa profundamente, ele tem que admitir que essa pessoa tem lealdade. Essa pessoa, que é um modelo para todos, é na verdade o ancião Bai. Todos ficam chocados ao ver o quão o Izeng é preciso, e o adivinho não suporta ver como alguém tão jovem já superou todos esses anos de treinamento dele. A June aponta que, embora o Bai seja claramente muito especial, seu setor de corrente sanguínea, o Izeng, estava no mesmo nível dele. Os dois setores então começam a gritar sobre quem é o melhor, mas isso é interrompido pelo Zeng. Ele aponta o quão incrível é a dedução de itens do Izeng, mas agora quer testar a sua dedução humana. O adivinho grita que a dedução humana é muito mais difícil e se prepara para assistir o Izeng falhar. O Izeng prefere não tentar, mas o Zeng insiste e o Izeng determina que o Zeng será muito rico e respeitável. O Zeng não estava impressionado porque escutou o mesmo de uma cartomante na rua. Mas o Izeng afirma que está apenas começando. A próxima coisa é um segredo, então deve ser sussurrado. E o Izeng usa sua memória de quando eles comiam a comida sagrada juntos e diz que o Zeng precisa usar uma panela grande para guardar meio pote de arroz. O Zeng fica chocado ao escutar isso e todos ficam muito surpresos ao ver como o Izeng deduziu algo sobre o futuro do Zeng. Depois disso, todos são levados para o Banco do Norte, mas o outro revela que eles não levarão nenhum visitante naquele dia. O ancião pensa em como depois que o Bai saiu de lá, o rei da besta foi levado para aquele local para ser cuidado e ela não pode permitir que ninguém do setor da corrente sanguínea saiba sobre a sua existência. Ela convoca suas bestas espirituais e a June percebe que suas bestas normais são muito poderosas, então as bestas espirituais que eles estavam mantendo em segredo devem ser extremamente perigosas. A June fica desapontada ao ver como eles estavam sendo tratados como invasores, e o outro explica que o Banco do Norte não é muito hospitaleiro. Ela pede que todos saiam de lá e ela gostaria de evitar que a besta saia do controle e devore todos eles. O adivinho se sente ameaçado, mas recua quando o Izeng diz para ele atacar se ele quiser. A June decide que seria melhor eles irem embora. Mas todos são forçados a parar por um momento quando começam a escutar um rugido de longe. A aura é inegável e os visitantes ficam chocados ao sentir que pode ser um rei das bestas. O adivinho aponta que é impossível, já que existiam apenas 2 reis das bestas em toda a região. Um crocodilo divino que chega ao céu adormecido no fundo do rio, e o outro é o verme da morte encontrado na profundidade da terra. Então, o rei das bestas apareceu ali. O Bai fica pensando em como ele não consegue reconhecer o seu próprio filho adotivo, Tidon. O ancião fica assustado quando Tidon começa a se mover, mas ele reconhece o Bai claramente e ele instrui ele telepaticamente a não revelar a sua identidade para que ele possa completar a sua tarefa e afirma que voltará para buscar ele mais tarde. Então o Tidon dá uma pequena piscadela para ela de espanto pro Bai e sai. A June pode ver que o setor do fluxo espiritual gosta de esconder o seu poder, e como ele é destinado a deduzir coisas sobre o rei da besta, o Izeng calmamente faz isso e revela que tudo aquilo foi levado pelo Bai.
O adivinho fica irritado ao escutar isso porque ele só tem o estabelecimento da fundação que alcança o céu e um rei besta não é fácil assim de ser domado. A June só deseja que o Bai pertencesse ao setor da corrente sanguínea. Então, os patriarcas retornam enquanto Song avisa que o setor do fluxo espiritual não fará nada que os machuque. Ele explica que as suas condições são muito duras e eles não serão capazes de chegar a um acordo. O Song reitera a sua oferta de uma enorme quantidade de Spirit Stone e tesouro, que é muito justo. Além disso, uma vez que eles estabelecem uma posição no fluxo do meio, o setor da corrente sanguínea apoiará o setor de fluxo espiritual. Tudo o que ele deseja é que o setor de fluxo espiritual seja selado sob uma matriz por 1000 anos. Mas eles rejeitam essa oferta insultuosa e outro patriarca chega para afirmar que as negociações terminaram. Eles concordaram em não atacar e não unir forças com mais ninguém, mas eles se recusam a ser presos. Eles explicam que o setor de fluxo provavelmente enfrentará uma crise de sobrevivência. Os patriarcas do fluxo espiritual falam como seu setor cairá em breve em apenas algumas centenas de anos sob uma matriz e se perguntam se o Song estaria bem em apenas assistir milhares de discípulos do fluxo espiritual morrerem. Eles afirmam que eles preferem lutar até a morte do que viver os seus últimos anos das suas vidas implorando como cães. As tensões começam a aumentar, então os poderosos patriarcas param quando todos do setor do fluxo espiritual começam a cantar para uma luta. Então eles começam a reconsiderar a decisão, e na hora o setor da corrente sanguínea sai, e o Ismo se pergunta por que eles estão apenas os deixando ir, porque manter o patriarca Song lá reduziria muito a força do setor de corrente sanguínea. Ele é informado de que o cultivo do patriarca Song é extraordinariamente excepcional, e desde que ele veio sozinho, ele estava preparado para tudo que acontecesse. Os outros queriam aproveitar a falta de vontade do setor de corrente sanguínea para começar a guerra os atacando, mas é dito que eles devem pensar no futuro do setor. Atacando agora não vai ajudar em nada, e eles devem fazer coisas que ajudarão o setor a sobreviver daqui a 1000 anos. O navio do Zhang é instruído a relaxar, mas todos ficam chocados quando uma força é sentida e eles têm que proteger o patriarca. Todos ficam felizes em ver que, na verdade, apenas uma matriz de proteção estava ali. O Jin então se revela e fica surpreso ao ver que o setor espiritual não tentou interceptá-los. O Bai estava surpreso porque não esperava que o setor da corrente sanguínea realmente tivesse um movimento oculto tão poderoso. O Ji estava desapontado porque o fluxo espiritual não mordeu a isca, e ainda mais desapontado com o fato de que os dois setores ainda não podem confiar um no outro. Ao voltar para o setor, o Bai se senta sozinho, desapontado ao ver que os dois setores não estavam chegando a um acordo, e ele decide que não quer ver essa guerra acontecer. O Bai pensa em todos os seus amigos e enquanto se pergunta o que eles deveriam fazer, mas é interrompido pela June, que explica que os patriarcas estão se aproximando de uma decisão e eles não gostariam de ser atacados pelos dois lados, e insiste que eles ataquem o setor de fluxo espiritual imediatamente. Mas as coisas não eram tão fáceis assim. O Ji pediu que ele não jogasse o futuro do setor da corrente sanguínea no lixo dessa forma. O patriarca Hanyu pediu que eles permanecessem calmos, mas o mensageiro revela que o fluxo espiritual ativou uma matriz sinalizando que eles estão se preparando para a guerra. O Hanyu, que é o patriarca Song, foi pensando apenas no bem do setor e acredita que o setor de fluxo espiritual não culpou eles completamente pelo acidente de Lucian. O Bai descobre que o incidente do Lucian foi implantado pelo setor de corrente sanguínea e começa a se perguntar se há algum outro motivo oculto por trás de tudo isso. Foi explicado que houve um conflito entre os dois setores e era apenas uma questão de tempo até que a guerra estourasse. A June estava confiante de que eles podem derrotar o setor do fluxo espiritual, mas ela percebe que eles têm uma atitude de abandono imprudente e devem ter cuidado para não ser derrubado como eles. O Ji termina de falar e está pronto para enfrentar o inimigo de frente. Ele ordena que todos os discípulos retornem ao setor e administra a lei marcial para que todos possam se preparar para a guerra. Mais tarde, o Bai treina duro enquanto se lembra de como a June pediu que ele se tornasse mais forte para lutar por eles na guerra. No entanto, ele só consegue pensar em quão fraco o setor de fluxo espiritual estava agora.
Ele determina que deve se tornar rapidamente o ajudante de confiança da June para que ele possa pegar a relíquia da eternidade e voltar ao fluxo espiritual. Ele treina por um bom tempo, e conforme as estações começam a mudar, ele afirma que estava se aproximando do estágio intermediário do estabelecimento da fundação. Quando ele terminar, ele se tornará 10 vezes mais forte. O tempo passa ainda mais e nós vemos que o Bai envelheceu um pouco, e ele terminou seu cultivo intenso. Depois de ler que, depois de atingir o estágio intermediário do estabelecimento da fundação, as escadas de sangue podem se condensar em um ritmo mais rápido, além de conseguir convocar 3 grandes espadas de sangue. Se ele progredir ainda mais, ele também será capaz de usar um mundo assassino de sangue ao mesmo tempo. Uma vez que ele pode cristalizar todos os 9 CCs, ele será capaz de condensar 9 espadas de sangue e será o dia em que chegará o estabelecimento da fundação. Ele entrou no estabelecimento intermediário da fundação tão rapidamente e com certeza a June o verá de forma diferente. Mas o Bai se lembra que ele ainda estava fazendo isso fingindo ser o Izeng, e ele só tem o estabelecimento da fundação Veia Mortal. Isso significa que ele deve fingir ter apenas um nível de cristalização e nunca pôde alcançar a formação do núcleo, nem sofrer qualquer mudança fundamental. Ele percebe que, se quiser mostrar a todos no setor da corrente sanguínea o quão indispensável é o Izeng, ele ainda tem um longo caminho na frente. A June se pergunta por que o Izeng quer ir a um determinado lugar e ela explica que apenas uma pessoa conseguiu cultivar com sucesso lá, em toda a história do setor. O Izeng estava bem ciente dessa informação, mas revela que não se importa. Ele só quer dominar o caminho medicinal e deseja compreender a pílula sagrada da ruína para reparar o seu apreço e proteção a ele. Ela fica surpresa com as suas palavras e ele revela que tem outro pedido. Eles vão para as ruínas e ela explica que a pílula sagrada da ruína esconde o segredo do caminho medicinal que está diante deles e foi obtido pelos ancestrais 10.000 anos atrás. Todos estão maravilhados para ver esses 2 cultivadores de alto status lá, e o Bai estava feliz por ele ter escolhido se tornar o guardião da June. Todos são informados de que precisam compreender a parede de pílulas e não querem ser perturbados. Todos os que estavam lá saem, mas o Bai sabe que se todos saírem, o seu plano não vai funcionar. A June expressa sua confiança nele ao explicar que ele só se tornou seu guardião porque ela viu quão determinado ele é. O Bai estava surpreso ao ver tudo o que ela estava fazendo por ele, e o Izeng decide agir rapidamente antes que os espectadores saíssem dali. Ele quer fazer um show, usando a oportunidade com a parede de pílulas para fazer todos pensarem que ele tem um avanço bem sucedido. Caso contrário, a força repentina do Izeng no caminho medicinal fará as pessoas suspeitarem. Então, ele começa a permitir que testemunhem a sua força e foco se sentando na frente à parede. Por algum tempo, parece estar funcionando porque ninguém parece se importar e ele decide se esforçar mais. Algum tempo depois, os homens se perguntam como ele estava sentado na parede por 2 semanas inteiras. Houve um sangue aperfeiçoado em 10.000 anos, então eles duvidam muito do Izeng. Mas nessa hora, a terra treme, e vendo algumas plaquinhas do Izeng, eles começam a compreender a ruína do pilar sagrado. Todos no setor da corrente sanguínea ficam surpresos ao ver isso, e ainda mais chocados ao saber que a June estava o ajudando tanto. É claro que o Song não estava muito feliz com a segunda parte, e afirma que o pico do meio chegará em breve. Ele não acredita que a June parece confiar nele e facilita as coisas, mas eles são interrompidos por um mensageiro que afirma que algo estava acontecendo com o Izeng lá na parede. Nós vemos que o Izeng atraiu vários outros espectadores, enquanto seu corpo estava flutuando, e todos se perguntam se isso significa que ele teve uma descoberta. Mas na verdade, isso significa apenas que ele é a segunda pessoa a fazer isso. Todos ali não podiam acreditar como ele conseguiu em tão pouco tempo. Agora o Bai pensa em como era a hora de fazer uma apresentação magnífica. Ele começa o seu show, mas começa a se perguntar se ele está tendo alucinações quando ele vê uma figura piscando na parede. Ele sente algo estranho dentro da parede, e ao encostar, ele de alguma forma entrou lá. Lá dentro, ele vê a fornalha e a figura anterior. O homem usa uma técnica única para refinar ervas, e o Izeng fica surpreso com a simplicidade dos seus movimentos. Do lado de fora, os espectadores começam a se perguntar se o Izeng estava realmente fazendo alguma coisa. Desde então, ele estava parado ali por horas.
Eles presumiram que ele estava fazendo muita coisa, caso contrário, a parede teria respondido há muito tempo. Então todos ficam surpresos ao ver a June chegando. Ela pensa em todas as coisas incríveis que o Zeng realizou até agora, e fica certo que ele entrou em um estado meditativo. Além disso, a parede da pílula parece estar reagindo a ele por dentro. O Bai segue os movimentos da figura e fica surpreso ao ver como as ervas que ele estava selecionando não têm relação alguma e em alguns casos, elas até são repelidas. A sua técnica é incomparável e não convencional, mas também incomparavelmente requintado. Esse caminho medicinal está em uma liga completamente diferente de tudo que ele já viu. Nesse momento, um produto acaba surgindo, mas ele fica surpreso ao ver que não é um elixir. Do lado de fora, os espectadores ficam chocados ao ver a parede da pílula brilhar, e a June fala como o Zeng supera de longe um tipo de compreensão que os patriarcas observam. De longe ele aponta como quando o sangue perfeito compreendeu a parede há 8.000 anos atrás. As mesmas luzes aparecem. Eles antecipam que, se o uso for bem sucedido, a corrente sanguínea finalmente terá outro elixir refinado. O grão-mestre apenas percebe o som do patriarca e instantaneamente ordena que a June se apresse e proteja o Zeng a todo custo. Ninguém tem permissão para perturbar ele, e se alguém fizer isso, então ela terá permissão de matar. De volta para dentro, o Bai revela que a figura criou uma pílula floral que tem toda uma potência medicinal necessária condensada dentro dela. Ali uma voz explica que antes de refinar um elixir, ele deve primeiro refinar a flora. Uma vez que uma flora é transformada, você pode refinar qualquer coisa em uma pílula que o mundo servirá como seu caldeirão e todos os seres podem servir como a flora. Ele deve criar a pílula da natureza para que todo mundo esteja à sua disposição. O Zeng desmaiou, mas é pego pela June. Ela restaura sua saúde e ele acorda para explicar que não parou para não decepcionar ela, porque ele conseguiu obter a herança do setor. A June só quer ter certeza de que ele descansará, mas ele continua escutando as palavras ao refinar elixires. Todos mais uma vez pensam que ele enlouqueceu enquanto ele foge para refinar os elixires. Os patriarcas não podem acreditar que outra pessoa compreendeu a parede e agora percebem por que o setor da pílula o queria tanto. É porque havia uma herança dentro, mas o Zeng é quem tem essa herança agora. Isso não é tudo, ele se lembra que a outra metade da parede estava localizada no setor da pílula. De volta para casa, o Bai para ver a herança que o ajudou a entender o pergaminho medicinal do setor frígido, e ele determina que é apenas uma questão de tempo antes de refinar um elixir de grau 4. Então uma batida na porta revela que o Zeng recebeu várias recompensas dos patriarcas. A sua intenção é ajudar o mestre a usar o caminho medicinal o mais rápido possível, porque ele vê que as recompensas são todos ingredientes medicinais de primeira qualidade enviados de todos os picos. O Bai fica feliz ao ver que todos esses ingredientes mais raros estavam ali, prontos para ele, e ele faz um inventário. Mas, além disso, ele também recebeu os maiores caldeirões já feitos, e ele é informado de que esse é o primeiro lote que ele receberá, o resto virá mais tarde. O Bai não consegue conter a sua empolgação e fica feliz com o quanto ele ama os patriarcas e os elixires refinadores. Pessoal, 1000 likes aí para a próxima parte, beleza?